Boa noite a todos. Então, é com muita alegria, em nome da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, que eu dou abertura a essa atividade, mais uma das atividades do Trauma com Vida, atividade que aí tem aumentado muito a participação, a gente tem visto essa atividade com muita alegria. Primeiro, porque a gente vê o interesse das pessoas, nós estamos com muita gente até do Paraguai nos assistindo aí, nós temos os nossos serviços sendo mais ativos e participativos, e é uma coisa que nós estamos vendo aí com o número de inscritos, como está acontecendo para hoje, bem expressivo, bem significativo. Vou compartilhar aqui para a gente. Estamos hoje com uma novidade em termos de assunto, então nós estamos hoje com um tema bem atual, um tema bem gostoso de discutir, que é a fixação percutânea da pelve do acetábulo. Então é uma coisa cada vez não é tão nova, mas ela é recente. Cada vez mais o pessoal tem se dedicado a isso. A gente estava até agora há pouco discutindo, tanto com o Vitor e com o Celso, muito mais interessante nas pacientes com fragilidade óssea. Isso tem aumentado incrivelmente a maneira da gente conduzir, é, desculpa, algumas condutas para esses pacientes. E a nossa atividade hoje vai ter aí desculpa, uma aula atualização nesse tipo de tratamento, o que temos de atualidade nesse tema, que vai ser apresentado por o nosso colega, o Vitor Genovese, que vai falar, representa o Hospital Cajuru, vai falar sobre a aula, dando uma apresentação dos tópicos principais dessa apresentação. A gente vai ter uns 10 minutinhos para perguntas e respostas em relação à aula. Isso vou voltar a dizer para todos que o nosso chat está aí aberto para as perguntas. E depois nós teremos uns 20 minutinhos, meia hora, para alguns casos clínicos que serão comandados pelo Dr. Celso Prata, do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, de Salvador. E os debatedores serão os nossos especializandos, aperfeiçoandos, o Dr. Júlio Konasagawa, do Hospital Carmine Carício, de São Paulo, e o Dr. Rodolfo Raiz, que é da Santa Casa de São Paulo, para debater essas atividades. Então, novamente, só para reforçar, muito nos alegra na diretoria da Sociedade Brasileira essa participação de todos os serviços dos seus residentes. Então, espero que a gente tenha aqui mais uma brilhante noite aí, para que a gente possa debater um assunto que me fascina também, um assunto que me deixa muito contente poder estar aqui debatendo com vocês também. Então, eu vou interromper minha apresentação aqui e vou convidar, então, o Dr. Vitor Genovese para que possa compartilhar o computador dele aí e apresentar a aula para nós. Vamos Vitor, lá. muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Tá aparecendo tudo aí para vocês? Aqui. Sim, está aparecendo, tranquilo. Então, meu nome é Vitor, eu sou formado em ortopedia pelo Hospital Cajuru, fiz especialização em cirurgia do quadril no Hospital Cajuru também, e fiz trauma e reconstrução também no Hospital Cajuru. Então, a gente meio que acaba conduzindo as fraturas de pelve e acetábulo ali no serviço. O objetivo dessa aula aqui, trazendo um pouco de... Não há nem atualização, que as técnicas até que estão bem estabelecidas, né? Mas como obter a imagem radiológica adequada e quando indicar esse procedimento, né? A base, o artigo aqui, que eu uso de referência até há algum tempo, já que está bem descrito todos os parâmetros, a técnica é esse artigo aqui, foi publicado no Jornal da Academia Americana de Ortopedia, e contextualizando, né, quando pensar em fazer essa fixação. Pensando primeiro que você vai ter uma menor dissecção, né, então, na medida do possível, você conseguir fazer essa fixação sem agredir tanto partes moles, porque a pelve e o acetábulo estão muito envoltos em musculatura, estruturas de risco, estruturas neurovasculares, né, muito importantes.
Então, se você puder evitar isso, facilita muito a vida, né? Então, acho que para mim é o principal ponto para você cogitar dominar essas técnicas. Menor perda sanguínea, porque obviamente não tenho acesso. Tempo cirúrgico no início da curva pode até não ser tão bom assim, pode ser demorado para passar o parafuso ali, mas faz parte da curva de aprendizagem. Mobilização, não até precoce, porque uma fixação aberta, bem estável, permite isso também, mas muito menos dolorida na recuperação pós-operatória. O paciente não teve um acesso ilinguinal, um estopar com primeira janela, você acabou conseguindo resolver de forma percutânea minimamente invasiva. Como não tem essa dissecção de partes moles, é uma extrema vantagem em pacientes obesos, mas aqui eu até deixei destacado em vermelho, porque aqui você depende muito do material que você tiver à sua disposição, porque aquele canulado convencional que geralmente a gente tem no SUS, o instrumental não permite a execução da técnica, então fica muito difícil. Às vezes eu acabo trocando o fio guia ali por um fio de Kirchner que é mais comprido, e ainda assim a broca não alcança, então ponderar se você tem essa possibilidade, né? O, o artigo até traz ali, define, procurei algumas outras informações e o benchmark é você conseguir a redução que você conseguiria aberta através da forma percutânea. Então, essa é a indicação correta dessa técnica, né? E para você conseguir executar essa técnica, primeiro você tem que ter um conhecimento extremamente aprofundado da anatomia pélvica, né? Que ela é uma anatomia em 3D muito complexa, ela tem vários corredores ósseos que a gente pode usar e a gente vai exemplificando aqui, mas você tem que entender e dominar essa anatomia na sua cabeça para você conseguir progredir e pensar em fazer essa fixação percutânea, né? Tem que ter um entendimento muito bom também da parte radiográfica, as incidências principais ali, né? Então, um AP, inlet, outlet, alar, obturatriz, você tem que saber o que você está vendo em cada imagem, o que cada linha representa, para você começar a levar em consideração, seguir adiante nessa técnica, né? E a fluoroscopia, se você não souber instruir o seu técnico da intensificador, você não vai conseguir executar essa técnica, porque são incidências combinadas, você precisa fazer complementares para conferir o posicionamento do pino, você não consegue fazer só numa incidência, e se você não conseguir instruir aonde você quer que esse raio-x saia, você não vai conseguir também executar essa técnica. Como eu já mencionei ali, seleção dos casos ali para pacientes obesos, considerar o instrumental que você vai ter à disposição, selecionar a fratura adequada para isso, e o preparo adequado para o paciente também, né? Principalmente considerando questão de gases intraabdominais, que o paciente, quando ele está com o abdômen muito distendido, vai te dificultar muito a execução da técnica para você conseguir enxergar o que você precisa ver na fluoroscopia. Então, só relembrando basicamente aqui, né, a coluna anterior seria a parte principal para pensar na percutânea, o ramo púbico e a parte supracetabular aqui, né, não tanto até a parte mais da asa do ilíaco. Já para a coluna posterior, a gente vai levar em consideração até o tubérculo púbico aqui, toda a parte da coluna posterior e incisura isquiática aqui. Então, estruturas nervosas e vasculares que passam nessa região, você tem que saber muito bem aonde elas estão e aonde dá para ir, né? Os corredores supracetabulares, que são posicionamentos muito importantes aí de parafusos percutâneos também. E os corredores de S1 e S2, principalmente o de S1. O S2, ele, na minha prática, principalmente, eu acabo deixando para situações extremas onde o S1 não é suficiente, mas tem que dominar esses corredores. E o dismorfismo sacral, aí pensando mais no ilho sacral, é uma coisa que é muito importante você levar em consideração, que em alguns casos você não vai conseguir a estabilidade que você deseja por causa desse dismorfismo sacral. Então, considerar muito isso na hora de escolher a técnica. Às vezes ponderar fazer uma fixação triangular, fazer uma fixação lombopélvica, uma abordagem posterior, tem que considerar isso aí na hora de fazer seu planejamento cirúrgico também. A obtenção das imagens, eu deixo aqui esse Instagram do Cyril Malfrey.
Ele tem vários esquemas que eu trouxe aqui para a aula para facilitar o entendimento das imagens. Ele, para quem está querendo se aprofundar na técnica, vale a pena conferir ali. Primeiro, a obtenção clássica da imagem em AP, né? Raio-X centrado na síntese pública, paciente deitado, você vai enxergar tanto o sacro numa posição mais oblíqua, você não enxerga nenhuma em AP verdadeiro de nada, né? Só da pelve, porque o sacro ele está inclinado, o alar, a asa do ilíaco também está inclinada, o teto do acetábulo é a única posição que está realmente perpendicular ao raio ali, né? Então, mas é a incidência principal, a incidência que você consegue, batendo o olho, se você tem o domínio, você já sabe se é uma transversa, se é uma fratura que tem protusão, se é uma fratura de parede, você já consegue ter uma ideia bem boa. E ela é a incidência que guia todas as outras, né? A partir daqui que elas começam a progredir. Incidência em LET. Quando está ensinando lá para os residentes, principalmente é para ver o posicionamento do anel, mas aqui no posicionamento dos parafusos, ela é muito importante, tanto para você ver o corredor sacral, se você não invadiu aqui a parte posterior do canal medular, se você não está muito para frente invadindo o promontório. Aqui você tem uma ideia também do posicionamento do parafuso da coluna anterior. E o parafuso, o LC2 ali, né, do supraacetabular, quando você faz uma inclinação, vai ter mais para frente uma imagem ali, um pouquinho para externo, você consegue ver bem certinho a posição do parafuso. Então, já começa a entrar nas incidências combinadas ali que eu mencionei, né? Em outlet, eu costumo dizer que esse aqui é o AP verdadeiro do sacro, né? Então, você olha o sacro de frente, você vai ter a ideia muito boa aqui da coluna posterior. A coluna anterior, até nessa incidência, você não vai ter tanto olho assim, mas principalmente para a coluna posterior e o posicionamento em relação ao forame, aqui no canal de S1 e S2. Essa aqui é crucial para você saber se você não está pondo em risco os nervos aqui, né? A incidência em alar, que você vai conseguir destacar a coluna posterior, vai conseguir ver a parte anterior da acetábulo também, e você olha o ilíaco de frente. O alar eu costumo traduzir para os residentes como o AP do ilíaco, você olha ele de frente. Então aqui você vai conseguir ter uma ideia do posicionamento do parafuso LC2, parafuso da coluna posterior e redução de fraturas, enfim, né? A obturatriz você vai fazer a oblíqua complementar, então, como eu digo que a alar é o AP, essa aqui seria o perfil do ilíaco, né? Também você vai ter uma ideia muito boa da coluna anterior e da coluna posterior. O perfil de pelve, a principal na minha prática clínica aqui do perfil é o ponto de entrada do parafuso de S1, né? Que é a hora que você alinha o perfil, você percebe que as linhas do maciço ósseo da pelve, ela se sobrepõe e fica uma linha só. É nessa hora que você sabe que você está no perfil verdadeiro da pelve, então isso aqui minimiza você fazer aquele efeito in-out-in na hora de introduzir esse parafuso, né? Porque às vezes, por causa do dismorfismo sacral, você pode entrar no ilíaco, sair, lesar a raiz de L5 e acabar entrando no promontório, né? Então é essa incidência que te dá essa segurança. A outlet obturatriz, aí agora a gente entrou nas combinadas, né, que elas são muito importantes para a gente fazer esses parafusos percutâneos. Você vai somar as duas incidências. Ela vai te dar tanto a posição para você fazer ou o fixador supraacetabular ou para passar o parafuso LC2 aqui, como é o ponto de entrada, a incidência inicial para você começar o parafuso da coluna anterior, tanto de maneira retrógrada como de anterógrada. É ele que vai começar a te guiar no posicionamento ali, para você saber que você está livre da articulação, que você está dentro do ramo. Essa aqui é a incidência inicial. E te dá uma visão interessante também da coluna posterior. Então aqui, a inlet obturatriz, que é aquela que eu mencionei, que você fazendo uma jogada para o lado, você vai ter essa visão do corredor aqui LC2, para você conseguir medir o parafuso, saber se ele está dentro da posição, como é que ele está, e você consegue fazer as complementares também aqui para a coluna anterior. Você vai fazendo as ortogonais, né? Você joga na outlet obturatriz, inlet obturatriz, e você vai
conseguindo guiar teu parafuso. Então agora indo um pouco para a técnica, né? Tem a descrição que você segue a linha do fêmur, pega uma linha saindo aqui da espinha, espinha ilíaca anterior-superior, e você vai chegar mais ou menos na posição de introdução do fio guia. Eu gosto de acertar o nível da pelve, ó, se você reparar aqui a gente consegue ver as duas massas do maciço ósseo e do ilíaco, então não está num perfil exatamente verdadeiro, né? Alinha bem para você começar, eu gosto de posicionar dessa forma para iniciar. Marco a posição, entro com o parafuso abaixo dessa linha, e aqui a gente consegue ver, ó, que tem a lucência aqui do forame de S1. Então você tem que colocar nesse pedaço o parafuso, 1, 2 parafusos, conforme você julgar necessário no seu planejamento. Então eu entro com o parafuso, encosto ele na tábua externa do ilíaco, aqui como está no desenho aqui, e eu vou acertando o raio-x até ele ficar um ponto só. Martelo o parafuso, o fio guia aqui no ilíaco para ele cravar, e daí a gente vai para as incidências complementares. No caso do ilho sacral, eu vou para inlet e outlet principalmente. Por quê? No inlet eu vou conseguir saber se o fio está ou não invadindo canal ou vindo para a pelve, e na outlet eu tenho essa ideia com relação ao forame, como eu mostrei ali anteriormente. No raio-x aqui, ó, a gente consegue perceber o forame está aqui, está livre. E aqui a gente consegue perceber também que o parafuso está bem dentro do corpo. Com relação ao ilho sacral ainda, uma coisa que é sempre importante frisar é que essa região, a Denis 2, né, é uma região de fragilidade óssea. Então, a depender do material que você tiver, ou você deixa o parafuso, a rosca, no maciço da asa do sacral, ou no corpo, ou na asa contralateral. Porque se você ficar nesse pedaço aqui, vai ter uma fragilidade e teu parafuso não vai funcionar. Na nossa vivência aqui, a gente não tem parafuso longo o suficiente para fazer a fixação transsacral ali, mas é uma possibilidade também. Você pode usar atravessando o outro lado, buscando o osso, ou a depender do padrão de lesão que você tiver, se você quiser fazer essa estabilização a mais. Então, indo para a coluna anterior, vocês conseguem perceber aqui que está no outlet obturatriz. É uma combinada, né, das complementares ali, que é a posição que vai te dar o AP da linha do teu parafuso. Então você vai fazer a entrada do parafuso aqui um pouco acima do acetábulo. Se você levar em consideração também a incisura, quando estiver, por exemplo, fazendo uma fixação de uma fratura transversa por via posterior, você vai ter acesso à incisura. Vai ser em torno de 2 centímetros acima da incisura. E vai entrar aqui no pilar glúteo. Você entra com ele nessa posição, guiando em direção à sínfise púbica. Tem todo esse corredor ósseo aqui. Eu costumo, mesma coisa que o ilho sacral, cravo o parafuso aqui e vou para complementar. Que aqui eu estou vendo a minha orientação, daí eu vou na complementar. A complementar é essa aqui, um alar olhando de dentro a pelve. Então, um inlet com alar. Você vai conseguir ver o parafuso rumando para a sínfise aqui, ó, o fio guia. Dá a impressão que está por dentro da articulação, mas na incidência anterior você viu que está fora. Então, você tem que ir guiando nas complementares. E, devagarzinho, com calma, vai mais um pouco, vai sentindo a resistência que o osso oferece. Se tá fofo, tá indo fácil, você está no lugar errado. Para, repete, volta a posição, confere da onde que você está indo, para onde que você vai, para você ter certeza do posicionamento. O da coluna posterior. Esse aqui você pode passar também de forma retrógrada, anterógrada. Só esqueci de mencionar que esse aqui você pode passar anterógrado ou retrógrado também. Em alguns casos, até se você for fazer percutâneo retrógrado, você vai ter que acabar entrando sobre o contralateral, a depender da direção do parafuso que você precisar e do tamanho do paciente. Se for fazer de forma percutânea, né? O da coluna posterior, ele é descrito como tendo que ser feito de maneira aberta, mas o que em alguns casos eu já acabei utilizando foi fazendo um acesso pequeno. Então o terço proximal do ilho inguinal, da janela lateral do ilho inguinal,
Você consegue fazer um acesso de 2, 3 centímetros ali, descola a musculatura por dentro da tábua interna para você, com o guia, posicionar esse fio. Não precisa fazer necessariamente toda a primeira janela. E você pode entrar também de forma retrógrada, com o paciente decúbito dorsal, você prepara até embaixo do glúteo, você flete quadril, joelho a 90 graus para você ter a imagem desse corredor. Essa aqui eu gosto de fazer basicamente no AP, alar e obturatriz, para ir tendo as imagens relacionadas à coluna posterior. Aqui, ó. Você vai agora para o alar e você consegue ter essa visão. Eu gosto sempre de conferir também, depois que eu passo o fio guia, um perfil, nesses casos aqui. Ele te dá uma ideia bem boa de onde está passando o fio guia, antes de você brocar e passar o parafuso. Aqui na imagem, então, a gente consegue ver o parafuso LC2, o parafuso descendo para a coluna posterior e o parafuso da coluna anterior. Ó, aqui em cisura, dá até para ver a fratura no exemplo que eles usaram. E o último dos principais parafusos aqui é o supraacetabular ou o LC2. O ponto de entrada desse parafuso é exatamente a mesma imagem que você busca para fazer o fixador supraacetabular. Você vai fazer a imagem em lágrima. Se você conseguir essa imagem, tanto de forma retrógrada ou anterógrada, então com o paciente decúbito ventral ou dorsal, você vai estar dentro do corredor ósseo. É um maciço bem denso ali, então você pode passar até 2 parafusos, às vezes conforme a tua necessidade, que é na outlet obturatriz, na imagem inicial. Conseguiu a outlet obturatriz, eu gosto de fazer da mesma forma que os outros. Ponho o parafuso, o fio guia, posiciono ele como um ponto, martelo, cravo, daí eu vou fazendo as complementares. Aqui na complementar você vai principalmente fazer essa inlet e alar, que você vai ter essa ideia de um lado, e daí você vai fazer aquela que eu mencionei novamente, ó, você jogando o intensificador um pouquinho para a lateral, que se você perceber, você consegue ver até o final do sacro, você vê o corredor aqui de cima. Então, entrando aqui na espinha ilíaca anterior inferior, e discretamente lateral, você tem acesso a todo esse corredor ósseo. Então, aqui exemplificando o posicionamento do parafuso ilio-sacral, nesse caso aqui teve que ser feita aberta a redução da sínfise, mas não precisamos invadir lá atrás, ele tinha uma fratura aqui da asa sacral, conseguimos passar um parafuso e estabilizou bem. Tinha um componente de selhamento vertical também, por isso que acabamos colocando 2 placas. Esse caso aqui era um paciente que tinha uma fratura transversa, quase sem desvio, então foi possível fazer a redução através dos parafusos, o da coluna anterior passando anterógrado aqui, percutâneo, e o da coluna posterior, como eu mencionei lá, fazendo uma janelinha, um acesso bem pequeno, 2 centímetros ali, descola com cuidado a musculatura ali da tábua interna e você consegue posicionar o fio guia ali. E quando eu faço dessa forma, eu sempre uso o guia, né? Eu não vou só com o fio. Aqui, o corredor supraacetabular, o paciente tinha uma fratura do crescente, a fratura passava bem na posição que entraria com o parafuso ilio-sacral, uma fratura com pouco desvio também. Acabei optando pela fixação retrógrada com os parafusos aqui no corredor de supraacetabular, no corredor LC2. E eu trouxe essa imagem aqui também para frisar que o domínio dessa técnica não necessariamente se aplica única e exclusivamente à percutânea. Num caso que nem esse aqui, você tem múltiplas fraturas, múltiplas lesões, e o domínio desses corredores ósseos acaba te possibilitando fazer a fixação minimamente invasiva de um caso altamente invasivo, né? Então você acaba agregando estabilidade. Então nesse caso aqui eu usei um parafuso no corredor LC2, parafuso na coluna posterior, parafuso na coluna anterior e outro parafuso na coluna LC2. Então é uma técnica que, se você tem a rotina da pelve acetábulo, ela é muito boa porque ela te salva e te agrega possibilidades aí, né? Senão você acaba ficando muito limitado à fixação com placa e parafuso.
Mensagens aqui que eu trago para consideração: exige um treinamento e um conhecimento extenso da anatomia, você tem que ter domínio disso, tanto da anatomia óssea quanto da anatomia radiológica, senão você não vai conseguir executar essa técnica de maneira adequada e você vai se expor a risco de lesões neurovasculares extremamente graves. Ela não deve ser realizada em serviço de baixa complexidade, principalmente pela presença aí desse alto risco. Se você tiver, por exemplo, uma lesão da artéria ilíaca, que é possível, você pode ter um pseudoneurisma de glútea, você pode ter lesão na glútea. Aqui, antes da gente começar, a gente estava discutindo de várias complicações possíveis ali. Então, você tem que ter principalmente um vascular ali, um serviço de vascular que você possa conversar na sequência ali, porque se der certo, maravilha, mas as complicações ali podem ser bem desastrosas. Escolher os casos com cuidados, tá? Então, principalmente, você planejar como que você vai fazer essa redução percutânea, isso é muito importante, e às vezes acaba fazendo acessos pequenos, uma manipulação pontual, às vezes com o próprio parafuso você vai conseguir fazer a redução dessa fratura. Isso aí você tem que ter muito bem planejado como você vai reduzir antes de pensar em como você vai fixar percutaneamente essa fratura. E, como eu mencionei no último caso, o domínio dos corredores é uma excelente ferramenta, tanto de forma percutânea quanto para fazer cirurgia de forma aberta, porque te agrega um outro mundo de possibilidades de síntese. Maravilha, Vitor. Boa aula, excelente aula. Muito obrigado pela apresentação aí. Acho que bem elucidador aí as orientações que você apresentou aí. O que a gente pode discutir aí nos 10 minutinhos aí para a gente poder debater? Você tem alguma dica, pelo menos aqui o pessoal, a Carolina Rodrigues está perguntando ali, se no parafuso iliossacral, se você tem alguma dica em termos de posicionamento do paciente, usa aquele coxim quadrado, você usa a perna fletida, se você não deixa a perna fletida, para você poder achar esse perfil que nem você orienta realmente ele, perfil verdadeiro das massas, para ter o canal certo de S1 e não estar no promontório. O posicionamento de preferência que eu uso para fazer o ilho sacral é em decúbito dorsal, né? A depender do tamanho do paciente, eu coloco um coxinzinho, mas eu tendo a não usar, porque se você não posicionar ele exatamente embaixo do sacro, ou dependendo do padrão de fratura, você acaba que desvia e atrapalha mais a tua passagem do parafuso. Então, eu decido sobre o coxim na hora olhando o paciente, deitado em cima da mesa. Uma coisa que eu sempre cuido antes de começar qualquer coisa é realmente se eu vou conseguir fazer tanto o inlet quanto o outlet para esse parafuso. O perfil você sempre consegue fazer, mas o inlet e outlet você tem que às vezes virar a mesa, talvez colocar uma mesa extensora ali para você garantir isso aí. E os pacientes às vezes você olha e fala, não, eu vou conseguir fazer um inlet bom aqui, e às vezes engana, bate no pé da mesa, a depender da estrutura ali, mas o coxim para você estabilizar ali é importante. E para correção do side, eu vou corrigir no side da mesa mesmo. Eu faço antes de montar campo, mas eventualmente, por exemplo, se tem uma fratura de sínfise, você vai passar o parafuso depois. Você perde a tua imagem. Então eu vou corrigindo ela no side. Side para a esquerda, side para a direita, e vai acertando na hora de passar o parafuso. Né? Uhum. O que a gente vê de uma certa prática às vezes você tem que, em algumas situações, dependendo da obliquidade pélvica, do tilt anterior ou posterior, do balanço espinopélvico desse paciente, às vezes você tem que colocar o coxim para que você possa ter ângulo de ataque do teu parafuso, né? Uhum. E às vezes você tem que direcionar ele um pouquinho mais de trás para posterior, e às vezes a tua mão acaba batendo na mesa se você não tiver uma, ou você tem que botar ele muito lateral na mesa, né? Você tem que Uhum. trazer ele muito para lateral na mesa para você ter um ângulo de ataque para direcionar o teu motor, né? Teu perfurador na hora de passar o fio, o guia ou passar o parafuso de modo geral. Então, às vezes o coxim, na verdade não é bem um coxim, respondendo para a Carolina, eu acho que a gente usa muito mais um quadrado, né? Você usa um quadrado para poder elevar um pouquinho a pelve às vezes, não um coxim para levantar a nádega direita ou a nádega esquerda, mas
é para elevar a pelve de modo geral, para poder tirar ela da mesa, para você poder ter ângulo de ataque para direcionar o teu motor mais posterior ou anterior, né? Talvez isso que, Uhum. de uma certa forma, faça. A Eu, gente não tem esses quadrados assim, esses para levar, então é eu acabo que às campo, vezes eu coloco dois lençóis dobrados, faço um né? quadradinho de campo assim, e coloco bem embaixo do sacro, que daí Eu você faço um, levanta o eu paciente, faço um quadrado de campo mesmo, isso, entendeu? e daí você Campo de levanta o mesa mesmo, eu deixo paciente. dobrado, mas um quadrado mais largo para poder erguer o Uhum. paciente mesmo. E uma coisa que eu achei interessante na tua apresentação é uma coisa que eu faço no ilho sacral, vou continuar no ilho sacral, exatamente como você faz. Eu faço o perfil e procuro achar o side perfeito para poder ter orientação e eu costumo riscar. Eu sou daquele modo antigo, eu sou falta de cabelo já mostra a minha idade, né? Então, Tamo lá, chegando. então eu gosto de desenhar na lateral do ilíaco, da pelve, como você fez o desenho das marcações do sacro, mas eu gosto de escrever onde é superior, onde é anterior, onde é posterior, porque a pelve ela acaba ficando com uma inclinação e não é o que o paciente está, né? Você acha que é superior, na verdade ele é póstero superior. Você acha que ele é anterior, na verdade ele está com uma inclinação diferente. Eu tenho um pouco de dificuldade, né? Porque o pessoal hoje em dia fala em não precisar ver o perfil. O pessoal parte direto para o inlet outlet. E te agrada essa ideia? Nem um pouco. Eu acho que o perfil te dá muita informação, inclusive eu acho que uma das dificuldades do corredor da coluna anterior é que você não consegue posicionar esse perfil. Fala, não, se eu olhar de perfil é aqui, como por exemplo o supracetabular. Você acerta o AP e o perfil, tanto o inlet, outlet, todas as incidências com o fio guia na posição. Se você deixar um pontinho, a hora que você vira para fazer a conferência, é só para falar, não, é aqui mesmo. Dificilmente eu tenho que reposicionar um fio que eu acertei num corredor no perfil ali, né? Certo, beleza. Aqui no chat, eles perguntaram ali na Denis 2 qual a melhor abordagem, anterior ou posterior. Você indicaria alguma diferença para isso? Já naquele risco da complexidade de compressão ali, Na do Dennis forame? 2, o ideal seria parafuso de rosca total, né? Que é uma coisa que eu não tenho acesso aqui nem no convênio para você não fazer a compressão, né? Eu já tive casos que eu acabei fazendo placa posterior, mas é uma abordagem bem agressiva. Então, às vezes, acabo lançando mão de uma abordagem combinada, fazendo fixação triangular, né? A gente faz espinopélvica, L5 e um parafuso no ilíaco e passa um parafuso só para manter a posição do sacro, né? Com relação ao ilíaco ali. Uma boa explicação. O Campinhos falou sobre também, ele fez um comentário aqui para lembrar sobre o preparo do intestino, quando você vai fazer essas percutâneas, para evitar gases, aquele dificuldade na radioscopia, né? Então você faz alguma coisa, você tem alguma dica do que você usa para esse preparo? O Bisacodil antes, dependendo do tempo de preparo, né? Se você conseguir, realmente, na emergência, eu já tive que passar várias vezes na emergência, o paciente chegou, você tem que fazer. Mas, se possível, eu gosto de fazer um Bisacodil ali para tirar da Diminuir frente os a gases, imagem. né? O Zacodil ele vai Porque te ajudar nos gases aí, né, uhum, intestinais. o que atrapalha mesmo é os gases, principalmente quando você está fazendo o outlet, as bolhas gasosas, a depender da densidade óssea do paciente, você confunde com forame, você não consegue identificar. Isso aí atrapalha muito, dificulta muito, você fica com aquela insegurança, né? Né? Eu acho que a ideia do Zacodil ou Luftal, como seja, ou você realmente fazer um enema no paciente para tirar fezes, porque às vezes, lógico, na urgência é uma coisa, mas aquele paciente que está acamado uma semana e aí você vai para uma fixação porque ele veio num politrauma muito grande, às vezes as fezes retidas também atrapalham. Aí. Esse preparo é bem interessante. Aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta ali, que também fizeram alguns comentários ali. Numa fratura do crescente, né? Numa fratura de pelve aí, com uma fratura do crescente aí, ou a fratura
Young Burgess com pressão lateral estágio 2, né? Você mostrou na tua aula a direcionamento do parafuso LC2 de anterior para posterior e mostrou um caso com parafuso vindo de posterior, né? Qual é o teu parâmetro realmente para indicar isso? Tu usa alguma coisa? Quando você vem com o parafuso de posterior, quando você vai do parafuso de anterior para posterior, quando O, você precisa realmente abrir para reduzir ou não? o principal fator que eu levo em consideração para fazer ele de maneira anterógrada, né, de trás para frente, é o tamanho do bloco ósseo que eu tenho para um lado ou outro da fratura. Naquele caso, por exemplo, eu medi na tomografia, eu tinha 1,5 cm de osso da parte posterior ali, da tuberosidade posterior da pelve. Então, eu não ia conseguir passo de rosca o suficiente, eu não ia conseguir compressão. Então, eu falei, bom, o corredor é o mesmo da frente para trás, de trás para frente, a gente inverte e daí eu consigo ter osso para dar pega no parafuso, né? É essa o que me guia de fazer para um lado ou para o outro. De rotina, eu faço como se fosse um pino supracetabular, né? Celso usa algum parâmetro diferente, Celso, para esse Bom, parafuso? então, na realidade, quando os casos de fratura em crescente, eu me baseio, o bloco da fratura em crescente, ele é o bloco-chave, né, da redução. Então, se eu tenho uma fratura desviada, não tem jeito. Eu boto o paciente em decúbito ventral, faço um acesso posterior e eu vou trazer toda aquela pelve para a fratura em crescente. E aí eu faço a fixação de posterior para anterior. Agora, nas situações que eu tenho uma fratura sem desvio, aí eu faço a fixação no corredor do LC2 mesmo. De anterior para posterior, no caso. É, Mas eu, então, assim, o meu eu, eu, critério é o desvio da fratura, tá? certo. Eu uso de uma certa forma a classificação do Starr, do Adam Starr. Não sei se o mesmo artigo que você, o mesmo autor do artigo que você apresentou, Vitor, que é o Adam o Starr, ele tem uma classificação para a fratura do crescente, o nível da onde a fratura do crescente ocorre Só no ilíaco ali. articulação. O quanto Uhum. você tem de osso estável na sacroiliaco, o quanto ele está luxado na sacroiliaca, né? Porque grau 1, 2 e 3, né? Grau 1, você tem uma fratura mais alta, então às vezes você consegue botar o parafuso é, LC2 anterior ou posterior, tanto faz, é uma opção sua, mas se ela é grau 2 ou grau 3, às vezes você pode colocar direto um ilho sacral, com um parafuso de chance na supracetabular, você melhora e você comprime aquela fratura, também funciona bem para um ilho sacral. Eu até uso direto o ilho sacral para ter um pouco mais de suporte em S1, S2, para poder segurar essa fratura numa posição melhor do que só aquela beiradinha de um parafuso lá atrás, entendeu? Então eu Uhum. uso a classificação de Starr, do Adam, que aí eu consigo usar o ilho sacral na minha fratura também como uma forma de compressão melhor, de segurar. Bom, vamos lá. Última pergunta aqui da Ellen Viana. Boa noite, parabéns para a aula. Existem pacientes que anatomicamente não têm como passar esse parafuso na coluna anterior. O que você não acha que o canulado 7.0 é muito grande para esses corredores? Sim. O ideal é que a gente não tenha acesso aqui, né? Seriam os parafusos 5.0 ou 6,5, mas em alguns casos, às vezes, eu aborto a missão do parafuso canulado na coluna porque medindo a tomografia não passa. Já tive alguns casos, principalmente mulher, paciente pequeno, a gente fica com essa dificuldade, sim. Em A alguns gente casos, tem até para hoje, passar o parafuso convencional, né? Dependendo do padrão que você tiver, você consegue passar o parafuso convencional. Mas fazer isso percutâneo é muito difícil com o convencional. o Vitor, eu não sei como que é aí no Sul, mas a gente hoje aqui tem uma empresa que acho que está dominando aí a rede pública do Brasil, né? Com material, e eles têm as caixas de parafuso 3,5 extra longo. É um parafuso que vai até 140. Nessas situações mais estreitas, eu acabo optando por fazer esse parafuso extra longo 3,5, e aí eu faço a perfuração da cortical inicial com a broca e eu sigo apenas com o parafuso, ele vai tomando o caminho dele
e ele vai passando ali pela coluna anterior. O problema é que às vezes a fratura está um pouco desviada, então ele acaba tendendo a sair no foco e isso pode ser um fator dificultador. Depois me manda quem que é o fornecedor, que aqui eu já pedi para todo mundo, não consigo, cara. Não, mas aqui no Sul também, aqui no Rio Grande do Sul tem esse fornecedor também, eu também uso isso aí. Até Dominou o para. Brasil, igual pandemia. Eu acho que vou até responder o que o Francisco perguntou. Eu acho que eu tenho particularmente usado mais os parafusos 3,5, entendeu? E eu faço o que o Celso falou, eu faço uma broca mais calibrosa, às vezes até, para botar o parafuso com uma arruela, mas eu uso uma broca para entrar e eu uso, na verdade, um fio de Kirchner 2,5. O fio de Kirchner 2,5, mas invertido, não a ponta perfurante dele, eu vou com a parte traseira do fio e eu vou achando o caminho, porque ele vai flexível, eu dobro uma pontinha e vou fazendo. Como é um fio 2,5, é como se eu tivesse bloqueado o trajeto do parafuso. E aí o parafuso vai entrando mais fácil. Nisso que o Celso está dizendo, ele consegue mais ou menos perfurar curva e o parafuso ele vai se curvando, ele vai mais flexível para achar o caminho. E tem essa mesma empresa que o Celso está dizendo aí, tem uns parafusos 4,5 mais longos também agora. Eles estão Esse não trazendo chegou na os. Bahia, não. Não. A gente tem aí um parafuso 4,5. Então faz tempo que eu não uso 7,5, entendeu? Eu tenho até 150 aqui na minha caixa de pelve. Eu tenho caixa de pelve de 3 empresas aqui, eu tenho praticamente de 3,5 até 150 milímetros. E tenho também alguns 6,5 que são de 140 de comprimento, 6,5. Mas eu tenho já alguns parafusos de 4,5, eu tenho optado mais. É mais fácil para isso. Beleza, gente. Excelente aula. Tem algumas perguntas, mas a gente vai aproveitando depois os casos clínicos para discutir aí. Tá bem? Vitor, muito obrigado. Excelente aula novamente. Celso, vamos apresentar os teus casos aí, e aí, de repente, nos próprios casos, a gente vai perguntando essas últimas perguntas aí que estão no chat. Tá bem? Ok, todo mundo Vamos vendo lá. aí a tela, tudo certinho? Perfeito, maravilha. Pode apresentar aí. Bom, então, meu nome é Celso Prata, sou aqui de Salvador, né? Eu sou especialista, fiz o fellow de trauma e de quadril, ambos aqui, no Hospital do Subúrbio e Hospital Ortopédico do Estado, que é a Gestão Einstein aqui em Salvador. Bom, primeiro caso, eu trouxe uma lesão do anel pélvico, eu vou discutindo, fazendo um bate-bola aí com os colegas, né, que são os R4, Rodolfo e Júlio, não é isso? Isso aí. Então, o primeiro caso, um paciente masculino de 26 anos, motoboy, vítima de acidente de moto no dia 17 de maio. Na admissão, ele chegou estável clinicamente, uma queixa de dor na região pélvica e lombar baixa, neurovascular preservado, sinais vitais, uma frequência cardíaca de 115, uma PA de 136 por 89, saturação de 98. A cirurgia geral fez o primeiro atendimento ao politrauma e foi liberado sem nenhuma conduta pela cirurgia geral. E ele teve uma melhora da frequência cardíaca após analgesia. Essa foi a imagem da admissão que chegou para a gente. E eu queria perguntar para o doutor Rodolfo o que ele vê dessa imagem, se é necessário alguma outra incidência radiográfica. Bom, pela incidência de ter um AP da bacia, a gente consegue ver uma abertura da sínfise púbica, provavelmente uma lesão posterior também, da sacroiliaca. Acho que solicitariam, principalmente nesse caso, um ILET e um outlet para observar melhor a lesão nesse primeiro momento. Não, pelo menos não consigo enxergar alguma lesão, alguma fratura do acetábulo para pedir um alário obturatriz, ficaria a princípio. Mas como é um trauma, eu pediria todas, mas a lesão do anel, um alário obturatriz, um outlet inlet. Beleza. A série trauma é o AP da pelve, né? Que é o que foi feito junto com raio-x de tórax, a raio-x cervical, que eu não cheguei a colocar aqui, mas aí você pediria depois, complementar, não é isso? Isso O mesmo. inlet, outlet, legal. Isso, a princípio é essa, solicitaria. Então tá aí as imagens, o que você me fala, o que você está vendo aí, o que te facilita ou te dá alguma dica? Além dessas imagens, você já está satisfeito? Ou você pediria mais algum exame complementar? Como que é na sua rotina aí em Certo. São Paulo?
A princípio, o paciente realizaria o exame físico do paciente para ver se tem alguma instabilidade, mesmo às vezes o paciente com dor, a gente não consegue fazer com o paciente na sala do trauma para testar a estabilidade. O paciente está estável hemodinamicamente, então acho que daria para partir para os exames, outros exames. Com o ILET, a gente consegue ver essa abertura da sínfise, a lesão, a princípio, vejo uma lesão à esquerda na sacroiliaca. Os ramos, não vejo fratura de ramo nas radiografias do outlet, mas observa essa lesão da sacroiliaca posterior à esquerda. Acho que eu solicitaria uma tomografia nesse momento. Beleza. Chama atenção para você no inlet, Júlio, além da abertura da sínfise, a característica da sacroiliaca desse paciente. Dismórfica, né? Dismórfica. Parece ter um desvio para posterior da hemipelve esquerda, né? Como se ela tivesse posteriorizada em relação ao sacro, né? Não é só uma Isso. abertura, Tem né? uma luxação, né? Nossa, Isso. tem uma luxação, né? Da sacroiliaca, lado esquerdo. Tá. E aí foi feita a tomografia, Rodolfo, como você orientou, e me diz como que você classificaria, Júlio, essa lesão? Você conhece alguma classificação para lesão do anel pélvico? Rodolfo, se quiser ajudar. A gente tem a classificação, pode usar a classificação de Tile. Pela lesão, aparentemente, a gente pode classificar como, acredito, uma rotacionalmente instável. Acho que verticalmente não consegui ver uma lesão para assim, perceber essa instabilidade vertical. Acho que eu classificaria como talvez Deixa uma eu te tile ajudar aí, vai. uma tile B1, quer dizer, desculpa. Tem a classificação AO, né, que é bastante utilizada, e é uma A classificação Young Bugs radiográfica, também. né, e a Young Desculpa, Bugs, né? isso, Certo, também. isso. E aí, Júlio, Tem um aproveita a cola aí, como que você classificaria essa daí? tipo 3. Tipo 3, cisalhamento vertical. Isso, isso. Ou seria vamos lá, a classificação de Young Bugs, ela avalia o vetor de força, né? Então, Isso, você tem anterior tipo isso. 3, desculpa. Tá. Legal. Tá. Então, tipo 3 da antero-posterior, então é um vetor de força de compressão antero-posterior, aonde na tipo 3 você tem uma ruptura completa do ar, tanto anterior quanto posterior dos ligamentos, não é isso? Beleza. E qual a Isso. abordagem, qual o próximo passo, Júlio, a partir do momento que a gente tem esse caso? O que você daria de segmento nesse paciente na emergência a partir do momento que você tem um paciente estável, como o Rodolfo falou? O que você faz na sua prática? Estamos sem áudio. Tem que tá mutado, pessoal. Tem que liberar o microfone. Rodolfo e Júlio ficaram mutados aí. Acho que agora Rodolfo, o meu foi. qual que é a sua prática aí? Me conta. O que você faria para esse paciente agora? Então, você está com ele na emergência, o paciente está estável clinicamente, qual o próximo passo? Acredito que seja um caso cirúrgico. Não sei se paciente estável, não sei se eu realizaria já uma fixação externa no paciente, programaria já a cirurgia definitiva do paciente. Se tivesse instável, uma pelve no exame físico muito instável também, acho que o exame físico ajudaria bastante. Se tivesse essa instabilidade, aí eu pensaria já na urgência, talvez, de fixar externo com um fixador de crista a princípio. Não sei se. Como está estável, eu poderia fazer um supracetabular também. Acho que se é pelve instável, mas se a pelve, eu programaria uma cirurgia definitiva, acredito, nesse primeiro momento.
Mas aí você mandaria para a enfermaria para fazer o planejamento pré-operatório e fazer num segundo momento de forma marcada, no caso. Se for demorar, eu acho que eu fixaria. Se for um caso assim, consigo operar amanhã, eu acho que, mas se for demorado, como no Mas serviço, aí acho que eu você faria fixaria. com placa e parafuso ou fixador, no caso? Você está lá no plantão. Aí fixaria com um fixador de crista. Nesse momento, eu acho que Tá. eu fico na dúvida do. Acho que eu poderia fazer o supracetabular com o paciente estável hemodinamicamente. Acho que dá até um fixador mais estável. Acho que o paciente estaria beneficiado nesse momento já com um fixador mais estável. Deixar na E se enfermaria ele, sem nada, eu acho e se ele tivesse instável? instável. A Quais gente são as começaria medidas que a gente toma lá? instável, já começaria passando lençol através do trocânter maior, aduzindo o membro e rodando interno. Já solicitaria para subir o paciente para o centro cirúrgico o mais rápido possível. Normalmente, com o lençol, o paciente já dá uma estabilizada, então dá tempo de subir para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, a gente faz a asepsia e antisepsia com o paciente ainda com o lençol, passa faz o fixador, aí eu faria o da crista. Não faria o supracetabular nesse momento, não. Faria o da O crista. fixador da sua preferência é o da crista, o supracetabular, da sua rotina? Não é para falar qual que é melhor ou pior. Na sua rotina, qual que é o que Na você mais... urgência, paciente instável, o da crise celíaca, normalmente. Mais rápido, mais fácil, não precisa de escopia, não precisa ficar posicionando a escopia, porque realmente para posicionar o outlet com obturatriz ali, às vezes você, na pressa você não posicionou a mesa, bate na mesa. Eu acho que sem escopia ali, fazendo o da crista é bem mais rápido, eu acho que o paciente instável, melhor. Certo. E você, Júlio, qual que é a forma de fixação que você mais usa na sua rotina? Que você tem mais Na cris, experiência? na crise Na celíaca crista, também. né? Eu acho mais Tá. fácil também, como nosso colega Rodolfo falou, não vai precisar inicialmente de fluoroscopia, então resolveria mais rápido. Legal. Bom, então, assim, isso é uma coisa, esse questionamento, Rodolfo, que você ficou aí nessa dúvida, eu acho que todo mundo que está na emergência, que chega um caso desse que não é instável suficiente para você ir correndo para o centro, mas você também fica naquela insegurança de falar, pelo menos eu, falo, bom, eu vou deixar esse cara para a enfermaria, vai ficar mobilizando essa pelve, passar e troca de leito, vai trocar fralda. Então, será que esse coágulo que está retido ali não aumenta a chance desse coágulo soltar na enfermaria, esse paciente descompensar? Então, na minha conduta, esse paciente é um paciente que está estável, mas que ele é um potencial para instabilizar a qualquer momento, tá? Então, esse tipo de lesão que tem um potencial de instabilidade biomecânica grande, eu geralmente opto por encaminhar ele para o centro cirúrgico, fazer a fixação com o fixador externo. Eu acho que com relação, o doutor Luiz é o mais experiente, mas eu acho que o fixador, a gente tem que fazer o que a gente faz mais rápido, não necessariamente o da crista, não necessariamente o supracetabular. É o que a gente tem o costume de fazer mais rápido. Mas você tem razão em relação ali ao posicionamento da radioscopia, a mesa, às vezes não é a mesa adequada, concordo 100% com você. E aí, no planejamento, a gente já partiu então dessa etapa. No caso desse paciente, eu estava no plantão e esse paciente, como estava estável, era de dia, a equipe estava descansada, a gente optou por fazer a fixação definitiva. E aí existem algumas coisas que a gente tem que perguntar, né, que Vitor trouxe na aula dele, em relação ao corredor, se a gente vai fazer a fixação de S1, S2, transílio sacral, como que a gente avalia essa tomografia, se tem dismorfismo, vocês têm costume de discutir isso, como que vocês tratam isso aí, quais as incidências que vocês usam para tratar dessa forma, dessas peculiaridades? Acredito que normalmente a gente usa o axial da tomografia para a escolha. A princípio, o dismorfismo através do axial da tomografia. Isso. Então, assim, além do axial, uma coisa que eu acho legal, a gente, hoje lá no Pax, é muito interessante que a gente trabalha a imagem naquele MPR,
que a gente corrija na tomografia para você ter uma visualização, por exemplo, na tomografia, como se estivesse fazendo um AP, um outlet do sacro. Que é igual essa imagem que a gente está mostrando, que isso também facilita ver esse dismorfismo. A gente tem que tomar muito cuidado com aquela sacralização de L5, que é quando o processo transverso tem uma mega apófise transversa, que ele se comporta radiograficamente, parece ser uma S1, e isso pode dar um engano para a gente. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? No caso desse paciente, não tinha, era um paciente que tinha um corredor bem grande, né? Então, facilitou a gente. E são alguns trabalhos que falam sobre esse dismorfismo sacral, e ele traz, inclusive, nesse trabalho aí do canto inferior esquerdo, no intraoperatório, como que a gente pode fazer um cálculo rápido para ver se aquele corredor de S1 ele é capaz de passar um parafuso transilíaco ou não, tá? Ou então a gente tem que fazer um parafuso oblíquo em S1. E o que chamou a atenção no estudo das tomografias é que apenas 80% dos corredores de S1 é adequado em relação ao S2, que estão adequados em 99%. Isso aqui é umas dicas. Eu concordo plenamente com o Vitor e com o Luiz em relação a realizar o perfil, tá? Então, quando eu faço o perfil lá na preparação, eu busco o alinhamento e o perfil verdadeiro através do alinhamento da incisura isquiática maior, porque se você não está com ela bem posicionada, você fica com aquela dupla sombra, né? E da cúpula acetabular. Então, a gente vai corrigindo o aparelho de radioscopia até que elas fiquem sobrepostas, e aí sim a gente vai olhar lá no sacro aquele marco que Vitor trouxe para a gente na aula, que é um fator de confusão, né, em relação ao promontório, evitando esse in-out-in, com o risco ali da raiz de L5, né? Então, eu acho bem importante. Eu queria perguntar para você, Rodolfo, em relação a quando abrir para reduzir, se você abre, se você tem alguma técnica ou vocês têm costume de usar alguma técnica que não seja uma redução aberta, por exemplo, para fazer essa redução da sacroiliaca. Eu não tenho muita experiência com redução aberta da sacroiliaca, não. Legal. Geralmente vocês fazem como? Normalmente faz a primeira redução anterior, normalmente tende já a reduzir posterior. E aí, mas não ainda aberto ainda não estudei sobre o tema ainda também. Então você começa sempre, na maioria das vezes você Anterior, começa o anterior, anterior, anterior. legal. Você fixa anterior, que já traz a sacroiliaca, e depois você faz o Exato. parafuso percutâneo. Isso. Não é isso? E você, Júlio, mesma coisa? Mesma coisa também. Também tenho experiência com cirurgia aberta, não, nesse caso. Geralmente no nosso Bacana. serviço a gente faz isso também, como o Rodolfo falou. Primeiro Eu, a osteossíntese do anel pélvico anterior e posteriormente com parafuso percutâneo na sacroiliaca. Mas acredito que através da via inguinal da parede lateral, a gente possa conseguir pôr uma pinça ali, igual na imagem que você está mostrando, e conseguir realizar uma redução aberta, mas acho que a princípio seria é isso isso. mesmo. Eu acho que a maioria dos casos eu também atuo como vocês, tá? Eu faço a redução, faço o Fanechil, faço a redução pelo Fanechil e depois eu vou pro posterior. E às vezes quando a CAP2, por exemplo, que o sacro só abre o sacroiliaco anterior, a gente não tem a necessidade, tem uma facilidade maior, né? Nesse caso tinha aquele desvio posterior, eu tentei fazer a redução inicial, achei que não tinha ficado legal. E aí eu optei, paciente super jovem, né, 26 anos, eu optei por fazer a redução aberta. E eu trouxe isso para mostrar para vocês uma forma, né? Então, a gente faz a janela de Olerud, né, que é a primeira janela do ilinguinal, e através dela a gente consegue visualizar a articulação sacroiliaca. A gente tem que tomar um cuidado na hora do posicionamento dessa pinça, porque é onde passa a raiz de L5, né? Então, esse é o principal cuidado que você tem que ter, mas a asa sacral, você tem ali mais ou menos 2, 3 centímetros de asa sacral livre, sem o risco dessa compressão da pinça ali no nervo, e aí a gente consegue fazer a redução direta da sacroiliaca para fazer a fixação. Tá? E vocês costumam fazer um ou dois parafusos, dois no corredor de S1,
um em S1 e um em S2? Como que vocês trabalham com relação a isso? Normalmente um parafuso, mas se for usar o segundo, normalmente o segundo a gente tenta que os dois caibam em S1 normalmente. Uhum. Você também, Júlia, aí no Tatuapé? Também, também. Ah, É, esse último tempo houve um caso muito parecido com o que o Vitor apresentou no trabalho, que é Dennis tipo 2, e fizemos também em S2 um parafuso com rosca total, para poder não ter compressão. sim, legal. Infelizmente, eu também não tenho parafuso de rosca total, como o Vitor comentou, e o maior parafuso 7.0 que a gente tem aqui é 120. Então, isso impede a gente de fazer o transilíaco, né, que vai precisar ali de uns 140, 150, e aí a gente acaba optando muitas vezes por fazer S1 e S2, tá? É uma alternativa que foi o que foi feito aqui, tá bom? Então, opa, desculpa. Saiu a apresentação? Não, tá normal aqui. Normal. Desculpa, viu, gente? Aí, pronto, voltou aqui para mim. Bom, então aí a imagem da radioscopia, como que a gente faz? Então a pinça lá está reduzindo a articulação sacroiliaca, ela não dá uma compressão, mas ela corrige aquele desvio, né? E foi optado por fazer a colocação de um parafuso em S1 e em S2, aí mostrando as imagens, conforme Vitor falou lá, no outlet, a visualização boa do forame, esse paciente tinha um corredor de S2 bem largo, e no inlet mostrando que os parafusos estão dentro do corpo, tanto de S1 quanto S2, e o perfil confirmando aí. Isso são as radiografias de acompanhamento desse paciente aqui do pós-op imediato, com 2 semanas e 2 meses de pós-operatório, o paciente assintomático, já andando, evoluindo bem. No acompanhamento desses pacientes, tem alguma coisa que chama atenção para vocês em relação à queixa de dor? Alguma dor mais comum, mais frequente que esses pacientes se queixam? Vocês Normalmente, observam alguma coisa? cirúrgico, assim, que eu percebo bastante, o paciente com tratamento conservador, ele sente mais dor. O tratamento incruento, ele costuma evoluir com mais dor, até uma possível indicação de cirurgia para o paciente não vir com dor, mas do parafuso sacroiliaco, algum sintoma específico, não desconheço. E vocês costumam atirar esse parafuso depois ou ele fica? Tirar, não tirar, não. Não, também não. Vitor, você tem o costume de tirar? De rotina, não. No acompanhamento, às vezes, tem alguns pacientes que têm dor, desconforto, daí, passado um ano da lesão, a gente acaba tirando, mas não é a rotina. Ou, eventualmente, um paciente evoluindo com uma... não está evoluindo bem, eu já adianto a retirada ali para esse parafuso não quebrar lá dentro e não me arrumar um problema maior para a cabeça. Eu te confesso que eu nunca tirei, mas o que eu venho observando nos pacientes sempre é uma queixa, né, na dor na região sacroiliaca, principalmente quando eles se sentam ou agacham, né, vai se levantar de uma cadeira ou vai se agachar, eles têm essa queixa, mas eu não tenho o costume de retirar, não faz parte da minha rotina. Vou levar isso aí em consideração. Posso seguir, Luiz? Claro, claro. Pronto. Continue. E no caso 2, pessoal, o caso sobre fratura de acetábulo. Então, um paciente de 74 anos, médico, ele estava fazendo trilha em abril agora de 2026, em Minas, teve uma queda, muita dor na região do quadril, foi atendido em BH por um colega e ele optou por vir a Salvador para fazer a cirurgia aqui com a gente. E aí ele chegou com 2 dias do trauma, tinha um neurovascular preservado, tinha uma dor que estava controlada sobre o uso de medicações como opioide, o paciente diabético, hipertenso, insuficiência cardíaca, coronariopatia crônica e estava anticoagulado. E eu vou pedir desculpa a todos pela qualidade das imagens, tá? Porque infelizmente a gente não consegue nesse serviço fazer uma imagem como deveria ser. Mas essa foi a radiografia que chegou para mim.
E eu queria perguntar para Júlio o que ele acha dessa radiografia, além de dizer que ela é péssima. Então, tá difícil aqui com a prancha, né? Mas uma P de uma raio-x da P da bacia apresenta uma fratura de coluna, coluna posterior, eu acredito. Aqui também eu não estou conseguindo ver direito aqui no computador, mas Você acha que é a coluna posterior isolada? Você acha que tem não, tem também alguma outra coluna anterior associação? também. Coluna anterior e Certo, posterior. legal. Deixa eu Você ver. usa algum parâmetro, Júlio, no AP para ver para se suspeitar de quais colunas estão sendo acometidas? Pelas linhas, né, interna da pelve. A- a- Isso aí. as linhas iliopectine, ilio sacral aqui dá para ver aqui. É isso. Então, aqui, ó, eu vou fazer no lado bom. Ó, quando eu vejo uma É, radiografia em eu- AP, a eu gente, com- sempre me a gente- pergunto. Pode falar. não, eu sempre comparo isso que você acaba de falar, tipo, comparar os dois lados, né, e a continuidade dessas linhas. Isso. Eu sempre vou fazendo umas perguntas, um checklist na minha cabeça para eu ir tentando chegar à conclusão de qual é aquela fratura. Então, a primeira coisa que eu vejo na radiografia AP da pelve, eu me pergunto, a linha ilio-pectínea está íntegra? Então, é essa que eu estou passando o laser aqui, ó. E aí, se ela está fraturada, é sinal de comprometimento da coluna anterior. A linha ilioisquiática, que eu estou passando o laser agora, está íntegra. Se ela está fraturada, é sinal de fratura da coluna posterior. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ela tem comprometimento das linhas. Isso já me diz que tem uma fratura tanto anterior quanto posterior. Depois a gente vai lá no isquio, né? O isquio está quebrado, a radiografia em obturatriz é melhor, mas aqui às vezes no AP a gente já consegue ver alguma coisa. E se tem também acometimento do ilho, né? Isso vai fazendo um checklist para a gente ir tentando adivinhar qual é essa classificação, mas a gente vai chegar lá. E aí, tem necessidade de mais alguma incidência radiográfica, Júlio? Nesse caso, a laroobturatriz, né, como a gente já definiu que provavelmente tem uma fratura da coluna anterior e posterior, seria necessário a laroobturatriz do quadril esquerdo, né, no caso. E o que você busca E avaliar se na tiver, alara e e na se- obturatriz? a, a obturatriz seria a coluna anterior com a parede posterior e a lá oposto, né, coluna posterior e parede anterior. Show de bola, isso mesmo. Então, mais uma vez, desculpa, nesse caso eu não tenho as imagens, esse caso não está muito completo. Mas a gente busca na obturatriz avaliar essa integridade do forame obturatório, né? E avaliar a coluna anterior e a parede posterior. E no alar, a coluna posterior, a incisura isquiática, né? A tuberosidade isquiática e a parede anterior, né? Isso mesmo. Com relação a uma tomografia que foi solicitada para o planejamento, Rodolfo, te chama atenção alguma coisa nessa radiografia? Qual o perfil dessa fratura? Qual a morfologia dela? Apresenta pela tomografia uma fratura. A gente consegue corroborar a fratura da parede da coluna anterior e posterior. Parece uma fratura da parede posterior também. E uma fratura que sobe também para a asa do ilíaco. Mas principalmente uma fratura dupla coluna, mas é um traço. Não vejo diminuição. Não, peraí. Só dar um zoom aqui. Acho que tem posterior, talvez. Não, parece traço simples mesmo. Não, acho que uma E fratura você da dupla classificaria coluna. como? Dupla coluna. Por Judeu Tornel, acho que colocaria uma fratura complexa, né? Associação Sim. de Dupla duas coluna. fraturas elementares. Concorda, Júlio? Concordo.
Legal. Então, vocês classificaram como uma fratura em dupla coluna. Tá. Então, a gente tem a classificação AO, né? E a classificação de Judei-Latournelle que você comentou. Bom, aí, vendo ao tema da aula, vocês têm costume de fazer as fixações percutâneas? Vocês fazem a fixação aberta? Como vocês começariam a fixação dessa fratura? Como que é no serviço de vocês aí? Acho que a gente tem que levar em conta também os antecedentes do paciente, né? Um paciente de 74 anos, com várias comorbidades. Acho que uma via aberta nesse paciente ia trazer mais malefício do que benefício. Então, acho que é pensável uma fixação percutânea nesse caso. Traço, acho que o desvio não parece assim, muito desviado a princípio. Acho que a fixação percutânea nesse caso seria benéfica. Talvez com um parafuso da coluna anterior anterógrado. Eu acho que também o da coluna posterior, um anterógrado também. Acho que e um supracetabular também para essa fratura da asa. Eu acho que pensaria nisso a princípio. É a rotina que vocês fazem? Vocês têm costume de trabalhar com essas fixações percutâneas ou geralmente vocês optam por fazer aberto? Normalmente aberto, mas associa também os parafusos, acho que o caso que o Vitor mandou, associando alguns Sim. parafusos percutâneos, parafusos no ramo, normalmente, mas incluindo a fixação aberta. Tá. E quando Mesma vocês fazem coisa, aberto, vocês optam por qual via? Nesse caso, a princípio, estopar. a via, acho que precisaria da Via de estopar. via de estopar e a via posterior também para Faria dupla via nesse caso? Isso. Tá, beleza. Bom, então como vocês viram aí, eu acabei fazendo a fixação percutânea, né? E aí eu optei por fazer o parafuso da coluna anterior por via anterógrada, como o Vitor mostrou lá na aula, como é feito, né? Ali pela incisura glútea, né? A eminência glútea, desculpa. O retrógrado pela tuberosidade isquiática e o do corredor do supracetabular. É uma fixação que foi optada por essa forma devido às condições clínicas do paciente, tá? É um paciente coronariopata, paciente que estava anticoagulado. Eu não saí muito satisfeito com a redução. No AP, a gente vê que a lâmina está um pouco desviada. Isso me tirou o sono alguns dias, mas devido às condições clínicas do paciente, eu acabei por aceitar. Aqui é o paciente com 12 horas de pós-operatório, já de pé, já na UTI, né? Está monitorizado, estava evoluindo bem. E o paciente com 8 semanas, ele também já estava, o videozinho não rodou, uma pena. Mas é isso, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário? Bom, Celso, excelentes casos aí, muito legal. Você usa alguma manobra para tentar melhorar essa redução? Só para tirar uma dúvida, o que você usou para tentar? Tu não coloca nada nessa manobra de redução aí desse coluna anterior? Então, o que eu tento geralmente eu coloco um pino de chance na região do fêmur proximal, tá? E eu faço uma tração lateral, porque essa cabeça ela estava medializada lá no pré-operatório. Essa cabeça, o centro de rotação do quadril está medializado. Sim. Aí eu coloco um pino de chance aí na altura do pequeno trocânter e faço uma tração lateral, boto um chuck, uma chave, um mandril lá e peço para o auxiliar fazer uma tração lateral para tentar trazer essa lâmina, né, puxar ali com o ligamento redondo, tal, trazer aquela lâmina para posição. Nesse caso, ela melhorou um pouco, não foi 100%. Quando e algum paciente que eu opto por fazer a fixação, que não está anticoagulado, que tem uma condição clínica um pouco melhor, eu procuro fazer um acesso acessório. Às vezes dá para chegar até com a pinça, através da janela lateral mesmo, da primeira janela, a gente consegue chegar lá com a pinça para trazer
essa lâmina para a posição, ou você pode fazer uma via para recto, que você cai em cima da lâmina, e isso facilita um mini acesso, né, acessório para fazer a fixação percutânea. Uhum. Eu pergunto para ti porque essa fratura me parece mais um comportamento de uma transversa, uma extensão na crista ilíaca ali, entendeu? Do que muito dupla coluna. Então, ela me tem essa ideia. Então, por ser um traço mais transverso, mas mesmo que fosse uma dupla coluna, eu costumo colocar um parafuso de chances bem no pubis ali. Então, naquela própria incidência que vocês mostraram, o Vitor mostrou ali na inlet, outlet, aquela coisa toda, eu procuro achar aquele corredor mais largo, bem no pubis, bem justa articular na sínfise, e ali eu ponho o parafuso de chance que eu consigo usar isso como um joystick e consigo fazer alguma derrotação, né? E, cara, eu sou mais partidário da tração esquelética, né? Eu na mesa eu prefiro do que tentar deixar uma tração esquelética no paciente com a perna em flexão, aí ela talvez ajude a melhorar do que um pouco mais a tração lateral. Mas é uma opção, entendeu? É bem interessante. Sim. Precisa tirar a cabeça de medialização. Acho que isso é o ideal aí. Você tem alguma preferência ou alguma... tem uma pergunta aqui, na verdade, vou te perguntar. Você usaria em algum momento na síntese pública parafusos percutâneos cruzados na síntese pública? 2 parafusos percutâneos para fechar a abertura da síntese pública? Não, nunca fiz nenhum caso. Já vi alguns trabalhos, o pessoal fazendo, mas eu não uso. Não tenho essa experiência. Geralmente a fixação que eu uso anterior é com placa 3,5 mesmo. Uma ou duas placas, isso eu uso a depender do tamanho do paciente. E agora, recentemente, eu tenho começado a fazer alguns casos, já fiz alguns casos da fixação em W, quando o paciente tem uma fratura associada do ramo, né? Isso é uma coisa que é frequente. A gente pega aquela lesão da abertura da sínfise com a fratura do ramo. E antes a gente abria um estopar, botava uma placa longa. Hoje, bota uma placa anterior e bota o parafuso na coluna anterior indo para o ramo. Mais tranquilo. Tem alguma experiência, Vitor? Já fiz alguns casos desse padrão. Assim. Só parafuso isolado, sem nada? Uhum. Abre a parafuso síntese... cruzado. não, que nem ele falou do W ali, já fiz alguns. Parafuso cruzado na síntese eu nunca fiz também. Eu acho que o parafuso em si, isoladamente, sem uma placa para usar como uma grande arruela, ele tem uma chance de rasgar maior essa síntese pública que já está fraturada, está com alguma lesão, entendeu? E dependendo da idade do paciente, é mais fácil ainda de tentar ter uma inércia da abertura da pelve. A pergunta do João Otávio aí, mas eu não usaria só o parafuso. Eu acho que eu já fiz várias vezes placa e os parafusos através da placa cruzando a síntese pública, né? Você sair do lado direito e cruzar para até o outro lado, mas só o parafuso isolado eu não arriscaria. Eu acho que essa placa em W, né, que é a placa do Cyril Buffer mesmo, como o Vitor mostrou ali, o Cyril que demonstrou isso. Eu tive a felicidade de passar um período da minha formação lá em Denver com o Cyril. Então é uma placa bem interessante. Eu também tenho alguns casos aqui também já feitos nesse aspecto, me agrada. Mas parafuso isolado não deixaria. Uma última pergunta aí para a gente poder estar pensando no aspecto. Quando eu vi, Celso ou Vitor, de preferência, um de vocês dois aí depois para eu responder, quando você usa o parafuso iliosacral como anti-choque, e qual é a maneira de você colocar ele como anti-choque? Celso. Bom, eu acho que quando você levou o paciente para o centro cirúrgico, você fez a fixação anterior lá com o fixador, você não teve, não tem experiência ou não tem auxílio ali de um cirurgião geral que possa te auxiliar para fazer um packing ou alguma abordagem para contenção daquele conteúdo, é uma alternativa você fazer a colocação na emergência, não é isso que você quiser? Isso. Fazer na Estado emergência. hemodinamicamente instável, o paciente, você foi lá, pôs o fixador supraacetabular, mas ela continua, o paciente continua instável.
O anestesista Sim, só eu está nunca, hipotenso, não consigo melhorar. nunca tive essa infelicidade, mas eu acho que se isso acontecer um dia, é, eu não seria tão meticuloso em acertar o máximo, o melhor posicionamento. Eu tentaria colocar um parafuso provisório ali, até porque o forame, o risco de lesão de nervo e etc. Mas o problema maior é quando acomete L5, né? Porque acometer os ramos mais inferiores tem uma repercussão na marcha, uma repercussão motora menor, apesar de trazer repercussões urodinâmicas e etc. Mas a gente, diante de salvar a vida do paciente, eu não seria tão meticuloso para colocar esse parafuso. Eu também não tenho não tive essa experiência, porque sempre tem cirurgião geral ali junto com a gente, então não lanço mão dessa arte, mas o risco ali, e já li a respeito também, é você fixar, estabilizar provisoriamente, não precisa ser meticuloso com a redução, é o que eu já li a respeito, mas nunca tive que fazer também. Eu tenho vários casos assim disso aí. Na verdade, a única coisa que eu procuro, de uma certa forma, é, primeiro, você só põe em S1, né? Você não vai botar no corredor de S2 esse parafuso, você não tem uma orientação adequada para isso, então só pode ser um corredor S1, não consegue ser transsacral, porque você não tem, às vezes, uma redução adequada para poder te dar um corredor para chegar no outro lado, ele acaba sendo só realmente no corpo de S1, que às vezes você acaba fixando ele de uma forma não reduzida. Eu tenho até um caso de uma gestante que eu botei um choque, porque o pessoal não quis abrir para fazer o packing por causa da gravidez. Uma paciente estava com 5 meses de gestação, uma politraumatizada com 5 meses, então a gente botou esse ilho sacral, mas mais direcionado para compressão. Depois, lá, 7, 8 dias, eu voltei, tirei o ilho sacral, fiz uma melhora na minha correção e mantive num posicionamento melhor aí, correção, e consegui fazer. Mas pelo menos a ideia era salvar a vida do paciente, é a ideia, né? Essa é a orientação dele. Tá? Cara, tem uma pergunta sobre Infix. Alguém de vocês tem experiência com Infix? Eu tenho 3 casos que eu fiz e, assim, não tem uma dificuldade para ser feita. Na realidade, você fazer um fixador supracetabular, só que ao invés de colocar o pino de distância, você usa o parafuso poliaxial. O que eu percebi do Infix e quais as situações que eu utilizei? Esses 3 casos foram pacientes que teve lesão de bexiga e eles estavam com cistostomia. E eu fiquei com receio de colocar uma placa ali e dar uma contaminação. Mas o que me chamou a atenção é que os 3 ficaram com praxia bilateral do cutâneo femoral lateral. Então, não é uma coisa que eu recomendo e que o paciente ficou lá com a cistostomia dele, mas a queixa dele era: doutor, eu não estou sentindo a minha coxa, a região. Então, é complicado. Eu tive um caso só que eu fiz, que o paciente era muito obeso, não teve apraxia do ciático, do cutâneo femoral ali, mas ele me queixava todo o retorno para sentar. Ele tinha muita queixa, incomodava ele muito mais do que eu vejo nos pacientes com supracetabular, por exemplo. E também é de exceção, eu não recomendo de rotina. Eu acho que, de uma certa forma, eu tenho muito pouco caso, mas, assim, de uma certa maneira, você acaba retirando isso depois, né? Sim, eu E esse retirar tirei depois, quando recentemente. você retira a pelve anterior, acaba abrindo, né? Na verdade, o Uhum. ideal é a fixação. Nenhum fixador supracetabular vai cicatrizar a parte anterior se não tiver uma síntese ali fixa, né? Rígida ali, Exatamente. tá bem? E o pós-operatório, todo mundo põe carga logo, todo mundo libera, ou alguém acaba empurrando esse paciente de barriga sentado ali, vai empurrando ele um pouco para frente? Carga, carga no outro Carga. dia. Eu levo em consideração o psicossocial também, né? Porque tem pacientes que eu não consigo acompanhar de perto, então eu acabo orientando que fique com mais repouso ali, às vezes uma carga de transferência, mas é muito mais por como acompanhar esse paciente do que por,
restrição ali pela síntese, né? Por É, eu, segmento eu, mesmo. eu procuro liberar pelve, principalmente eu libero com a ajuda do andador, muletas, mas eu consigo dar uma liberada aí mais rápido. Acetábulo, dependendo da articulação, eu seguro um pouquinho, mas normalmente seguro 6 semanas, depois vou liberando aí. Pessoal, muito legal. Acho que a gente já extrapolou um pouquinho do horário, mas é muito bom poder extrapolar o horário, ciente de que o assunto tá bom, a conversa tá boa, o bate-papo tá interessante, as perguntas apareceram, várias perguntas aí. Meus parabéns a vocês que apresentaram aí. Nós chegamos em um certo momento com 128 pessoas assistindo. Tá? 128 pessoas assistindo o evento é muito bacana esse número aí, tá? Agora nós estamos aí até com a presença de ilustres aí, o nosso Dr. Holix Hoffman, o nosso presidente eleito da Sociedade Brasileira, o Dr. Alexandre Palutino, né? Estão aí que estavam em outra atividade, agora estão aí nos Boa brindando com sua noite. participação. Desculpa não entrar, enfim, cedo, mas estava É coordenando uma outra outra atividade. atividade agora da hora. Realmente não dá para fazer tudo, né? Não, Nosso amigo hoje Leão da Montanha aí, o Luizão lá, Fala, Rolex. tá, irmãozão, tudo bem? tá aí. Fala, Fala, Holix, Luizão, beleza? tudo bem, meu irmão? Tudo Parabéns, meu jóia. amigo. E aí, Celso? Acho que, Tudo bom? mas de uma certa forma, acho que foi brilhante, gente, porque assim, ó, cursos correndo, outras atividades, tinha uma atividade da SBTO, da SBOT hoje à noite, e mesmo assim nós tivemos aqui 128 pessoas. Acho que isso foi muito legal, acho que isso é muito bacana dessa discussão aí. E acho que esse é um evento que chegou para ficar, uma atividade que chegou para ficar, e a gente tem a intenção, o Paulo Tino, que é o novo presidente da sociedade, vai manter essa atividade. Acho que isso da sociedade, acho que deu um tiro muito legal o ano passado aí com o Dr. Robson Pires e acho que a gente vai manter isso com mais veemência aí, tá bem? Paulotino, alguma palavra aí, alguma coisa? Ou podemos encerrar? Não, só te agradecer, né? Na Não, verdade, somos, né? Presidente da sociedade, somos. somos por um tempo. E agradecer a eles, agradecer a todos, né? Na verdade, isso é para todos que estão aqui, para todos que assistiram. Na verdade, a nossa função é só organizar e discutir ortopedia, falar sobre trauma, bater papo sobre trauma, cara, é sempre uma coisa maravilhosa, né? O trauma é a maior de todas as especialidades. Então, só agradecer e dizer que a SBTO está à disposição de todos vocês sempre para que a gente possa melhorar cada vez mais. De sugestões, se quiser mandar para a gente no WhatsApp, no pessoal, no e-mail da secretária ou da sociedade, enfim, tudo que vocês tiverem de sugestões de novas atividades, por favor, enviem para a gente, falem com a gente. A gente é totalmente acessível e disponível a isso, tá? Obrigado a todo mundo aí pela atenção. Luizão, muito obrigado. Eu Obrigado que a agradeço. todos. Nosso amigo Guto aí também. Um abraço forte. Tá aí. Pessoal, muito obrigado novamente. Obrigado, Celso. Obrigado, Vitor. Aos guris aí do R4, o Rodolfo e o Júlio. Um abraço a todos. Até mês que vem com a próxima atividade. Tá bem? Um abraço, Boa gente. noite a todos aí. Boa Boa noite, noite. tchau, tchau. Boa noite.